Olá, tudo bem? Eu sou Glaucio Nascimento, ginecologista e obstetra e também com certificado em atuação em medicina fetal, então eu também faço as ultrassonografias em geral das pacientes que eu atendo, atuo também na medicina fetal, mas eu estou gravando esse vídeo para mostrar a parte prática do manejo em relação aos casos suspeitos ou até os casos de COVID-19. Para isso, eu acabei adquirindo aqui o manual do manejo adequado aí desses casos de Covid, que é uma publicação da Prefeitura da cidade do Recife, que eu achei bem prático e eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu vou ler alguns itens que eu considero importantes e a gente vai discutir alguns casos, principalmente relacionados ao que fazer se você estiver em casa, ou o que fazer você, profissional de saúde, na assistência básica, e até mesmo o que a gente pode aprender diante dessa situação. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vamos aqui. Então, o protocolo, ele é esse, né, da Prefeitura da cidade do Recife. Deixa eu só dar uma alinhada aqui para ficar mais nítido para vocês. Então, está aqui o protocolo de manejo, de assistência e manejo clínico na atenção primária à saúde. Então, básico. Recebi de uma queridíssima paciente que está fazendo pré-natal comigo e trabalha na assistência básica. Ela é médica da família e da comunidade. Então, bom, aí tem, como toda publicação, fala, né, da elaboração, né, quem revisou. Então, mas vamos aí para a parte prática do que interessa. Bom, eu gosto muito de ler o sumário, né? Então, aí vai falar dos casos, né? Contatos, diagnóstico laboratorial, e a gente vai ver exatamente aqui, ó, manejo clínico, que é que a gente precisa saber, tá bom? E aí vai falar de onde que surgiu o COVID, aquela coisa toda que a gente já está acostumado. Eu acho que é muito interessante a gente diferenciar os casos suspeitos, né? Eles realizaram algumas definições operacionais. A situação 1, que é o viajante, pessoa que nos últimos 14 dias retornou de viagem internacional de qualquer país e apresente febre e pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios, tosse, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de oxigênio menor do que 95%, sinais de cianose, que é o dedo mais roxinho, batimentos de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia, ou a situação 2, que é o contato próximo com pessoa que nos últimos 14 dias teve contato próximo de caso suspeito ou confirmado de COVID-19 e apresente febre ou menos um sinal de sintoma respiratório, tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de oxigênio menor do que 95%, sinais de cianose, batimento de asa do nariz e tiragem intercostal e dispneia. Então, esses são casos suspeitos. Existe o caso provável de doença pelo COVID-19, que é a situação 3, contato domiciliar com pessoa que nos últimos 14 dias resida ou trabalhe no domicílio de caso suspeito ou confirmado para COVID-19 e apresente febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório, tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de oxigênio menor do que 95%, sinais de cianose, batimento de asa do nariz, tiragem intercostal e dispneia, ou outros sinais e sintomas inespecíficos como fadiga, mialgia ou artralgia, que é dor muscular nas articulações, dores de cabeça, calafrio, gânglios linfáticos aumentados, diarreia, náusea, vômito, desidratação e inapetência. O quadro ele é confirmado laboratoriamente através do PCR para o coronavírus, né? O clínico epidemiológico é o caso suspeito ou provável com histórico de contato próximo domiciliar com caso confirmado laboratorialmente. E aí você vai ter os casos descartados e excluídos. Mas, como eu falei,
O objetivo aqui não é discutir essa parte mais teórica, e sim discutir o que é que a gente precisa saber de básico e o que é que a gente precisa fazer para os casos suspeitos. Então, é interessante também a gente entender esse quadro que é o quadro 1, comorbidades que contraindicam o acompanhamento ambulatorial nas unidades de atenção primária. Aí vamos lá, né? Doenças cardíacas crônicas, doença cardíaca congênita, insuficiência cardíaca mal controlada e refratária, doença cardíaca isquêmica descompensada, as doenças respiratórias crônicas, DPOC, fibrose cística, doença intersticial, displasia broncopulmonar e crianças com doença pulmonar crônica da prematuridade, aí não é para a unidade de saúde básica, doenças renais crônicas em estágio avançado, pacientes em diálise, pacientes imunossuprimidos, transplantados ou com alguma imunossupressão por doenças ou medicamentos, portadores de doenças cromossômicas e com estados de fragilidade imunológica, diabetes e aqui, ó, gestantes sintomáticas com suspeita de síndrome gripal COVID-19. Aí começa a confusão. Por quê? Vamos lá. Gestante sintomática com suspeita de síndrome gripal COVID-19. Fica muito difícil a gente definir isso aí, porque é lógico que dá para você fazer uma graduação, né? Uma gradação, mas se a pessoa tiver mínimos sinais de resfriado, coriza e gestante, você sempre vai se preocupar em que ela tem uma síndrome gripal. E aí é onde começa o gargalo do sistema. Se o sistema básico não prover o atendimento, essa paciente gestante, ela vai acabar lotando os sistemas de saúde e aí você vai ter dois problemas. A infecção nas maternidades, né, por atendimento de triagem clínica, que deveria ser na unidade de saúde básica da família, ou pior, essa gestante vai se misturar com os atendimentos clínicos e aí vai ter um risco maior de infecção. Por isso que, para conter essa epidemia sob a ótica materno-infantil, o ideal é que a gente tente manter essas frentes de apoio, essas frentes de diagnóstico e tratamento na atenção primária. É super importante que a atenção primária cuide desses casos para que não cheguem na maternidade, e se chegar na maternidade, que sejam realmente bem conduzidos por obstetras treinados em maternidades que você tenha os isolamentos adequados, que não é uma realidade na maior parte das maternidades do Grande Recife e também de Pernambuco. Mas vamos novamente compartilhar a nossa tela para falar aí, ó, que as unidades de referência, Hospital Corrêa Picanso, Hospital Oswaldo Cruz e o IMIP. O IMIP ele está principalmente indicado para os casos de gestantes. Um dia desse eu tive uma situação que tive que transferir uma gestante e o IMIP estava lotado. Bom, vamos aqui para o que é o mais importante, manejo clínico. Os casos leves devem ser manejados com medidas não farmacológicas, como repouso, hidratação, alimentação adequada, além de analgésicos e antitérmicos, e isolamento domiciliar por 14 dias a contar da data do início de sintomas. Fica em casa. Antitérmicos por via oral. Pode ser o paracetamol, o conhecido popularmente como Tilenol, a cada 4 horas ou a cada 6 horas, a depender da frequência da febre e da dor. E aqui você vai ter uma dose específica para criança, que é 10 a 15 miligramas por quilo por dose, e para adulto, 500 a 1.000 miligramas por dose, com o máximo aqui de 3, não 3 miligramas, assim 3 gramas por dia. E a dipirona, solução gotas, 500 miligramas por ml ou 500 miligramas por comprimido, em caso de dor ou febre, de 6 em 6 horas. Em caso de crianças, 10 miligramas por quilo por dose, e adulto, você vai tomar 500 a 1.000 miligramas via oral, dose máxima do adulto, 4 gramas por dia. Evitar a prescrição de anti-inflamatórios não esteroidais e corticosteroides. Diante da possibilidade da síndrome gripal por outro vírus, como a influenza, indica-se o uso do oseltamivir, nos casos de síndrome gripal e fatores de risco para a complicação, as complicações. E aí, o oseltamivir, você deve prescrever, né, de acordo com esses fatores de risco e complicações abaixo listados. Vamos lá, olha aqui, ó.
grávidas e puérperas até 2 semanas após o parto, incluindo as que tiveram abortamento e perda fetal. Idade menor do que 5 e maior do que 60 anos, especialmente os menores de 6 meses. População indígena aldeada ou com dificuldade de acesso. Indivíduos menores de que 19 anos de idade e uso prolongado de AS. Doenças crônicas avançadas ou mal controladas, pneumopatias, tuberculose, cardiopatia, nefropatia, hepatopatia, doenças hematológicas, incluindo anemia falciforme, distúrbios metabólicos, incluindo diabetes mellitus, transtornos neurológicos e do desenvolvimento, imunossupressão associada a medicamentos por mais de 2 semanas, quimioterápicos, inibidores de TNF-alfa, neoplasias, HIV e outros. A dose, 75 de 12 em 12 horas por 5 dias, 75 miligramas. E aí tem a dose específica para a pediatria. Então, o oseltamivir, ele é uma medicação que vai ser importante para esses casos. Depois, o manual ele fala sobre os cuidados em relação à organização dos serviços de saúde, receber máscara, né, os pacientes. Nós também devemos tomar muito cuidado com o EPI, tá certo? E aí você vai ter a burocracia em relação à questão do isolamento, como eu já falei, do EPI. Então, de maneira muito simples, simples até demais, é isso que a gente tem que fazer. Os sintomáticos, dipirona, se você for alérgico, paracetamol. Uma boa opção também é o antiviral, se alimentar bem e ficar de repouso por 14 dias. Então, o manejo é muito simples. Você não precisa, muitas vezes, até nem procurar determinado serviço de saúde e se expor ao risco de infecção. É fazer analgésico, se alimentar bem. Em alguns casos específicos, sim, o antiviral. E aí, nesses casos, acredito que você não consegue comprar sem receita médica, deve procurar um profissional de saúde. Todos os lugares aqui no Brasil estão se organizando para realizar o atendimento também à distância. Aí pode ser até realizada a prescrição remota do oseltamivir. Tá bom? Então, é isso. Esse é o manejo básico das unidades de saúde, que todo médico ele deve saber, né? Acredito que é uma coisa relativamente fácil. E o mais importante é você diferenciar os sintomas de resfriado, os sintomas de gripe e os sintomas de uma gripe complicada, porque é isso que é diferente. O protocolo, no caso da obstetrícia, ele não contempla necessariamente a questão da febre, né? Então, você pode ter sintomas, não ter associado à febre e ter complicações. Eu vou até compartilhar novamente o manual, o algoritmo que está sendo utilizado no caso do coronavírus, né? Na gravidez. Então, mais uma vez, eu vou mostrar para vocês aqui no site, que é o drglaucius.com.br. Olá, tudo bem? Aqui ele já está falando aqui. Vamos parar aqui. drglaucius.com.br/covid19. Você pode baixar aqui, ó. Lá no finalzinho tem uma série de protocolos. E aqui a gente vai ter mais uma vez, ó, a gente vai repetir quantas vezes precisar. O protocolo de avaliação e tratamento, ó, ambulatorial de mulheres grávidas com suspeita ou confirmação do COVID-19. Então, teve sintomas, febre ou um dos seguintes sintomas: tosse, dificuldade respiratória ou falta de ar, sintomas gastrointestinais, não teve pré-natal de rotina. Teve, vamos avaliar a gravidade da doença. Tem dificuldade de respirar ou falta de ar? Então, vamos dar um exemplo. Aquela pessoa que está, né, com sensação de falta de fôlego, que não esteja associados a sintomas de ansiedade, né? Esse aí é o item 1. Vamos voltar aí para o próximo item, né? Tem dificuldade de completar uma frase sem ficar ofegante ou precisa parar com frequência para recuperar o fôlego e andar por uma sala? Então, bem simples. Andou por uma sala, não consegue caminhar, parou. Ou então aquela pessoa que está falando, mas precisa respirar para terminar uma frase. Então, esse é um outro sintoma. Paciente tosse mais do que uma colher de chá de sangue. Então, tosse com sangue é uma preocupação. Dor no peito.
sem necessariamente ser a dor ao tossir, é outro fator de risco. É incapaz não de manter o líquido abaixo, essa tradução não está muito adequada, é de ingerir líquido, é aquela pessoa que não consegue nem deglutir, que acaba tossindo e não consegue engolir o líquido. Então, devido à falta de ar intensa que ela apresenta, então, é um sinal de gravidade. Vamos para outro sinal de gravidade. Mostra sinais de desidratação, ou mesmo como tontura e não consegue ficar em pé, é outro sinal de gravidade. Como é que a gente sabe a desidratação? Olhando a língua. Língua ressecada é sinal de desidratação. Pessoa que tem muita sede, né? Que a gente vê que não está se hidratando direito. Então, tem esses sintomas aí de desidratação. Que fica muito tempo sem urinar, né? Então, é outro sinal indireto que a pessoa está desidratada. E aqui, ó, ela está menos responsiva do que o normal ou mostra-se confusa durante a conversa. Então, começa a perguntar algumas coisas. Se ela tiver dificuldade para responder, vai entrar em um sinal de gravidade. Essa paciente vai ser considerada uma paciente de alto risco, né? Eu estou falando das gestantes, isso é um protocolo de gestantes. Deve ser recomendado o atendimento imediato no departamento de urgência ou unidade que atenda mulheres grávidas, infelizmente ainda são as maternidades. Preferencialmente, aí é onde está o X da questão, as maternidades precisam ter o setor de triagem respiratória, de sintomas respiratórios, para não misturar aquela paciente que vai para o trabalho de parto, que vai para o trabalho de abortamento, né, nos casos de abortamentos retidos, incompletos, e aí a gente vai realmente promover esse lockdown vertical para que não tenha uma maternidade infectada de pacientes com Covid-19. Precisa ter o isolamento desses setores, ok? É recomendado notificar o estabelecimento para onde você encaminhar do paciente suspeito, a fim de minimizar a chance de disseminar a infecção a outros pacientes e profissionais de saúde e adotar as práticas de controle de infecção, incluindo os equipamentos de proteção. A gente já falou das gravidades. Se tiver alguma comorbidade, hipertensão, diabetes, doença hepática, doença hematológica, doença renal, né? Então, ou condições obstétricas, como parto prematuro, ruptura prematura das membranas, pré-eclâmpsia grave, são pacientes que têm um maior risco, né? E aí é uma paciente que precisa ser atendido o mais rápido, né, possível. E, quando possível, deve ser encaminhada a um local onde precisa ser isolado, né? E aí, se tiver algum desses fatores aí, algum desses casos aí, que se mostrar comprometimento respiratório, que inclui, né, no exame físico. Então, a presença, ó, tem muita gente aí, que eu ouvi falar uma vez a pessoa dizendo, essa paciente ela não tem cara de Covid. Caramba, não dá para identificar isoladamente pelo rosto, nem isoladamente olhando para a pessoa. Aliás, algumas vezes dá sim. Se a pessoa está com falta de ar, você percebe, né, aquela sensação de sufocação, que pode ser outras doenças respiratórias, mas sim, isso é um caso suspeito. Se você realiza a ausculta respiratória e identifica alteração, né, esse também vai ser um caso suspeito. Então, na gestação, a gente precisa ter cuidado com isso e o exame clínico ele é fundamental, ok? Então, exame físico e oximetria de pulso, que eu vou mostrar para vocês. A radiografia de tórax ou a gasometria arterial pode ser feita. E sim, grávidas podem fazer uso da tomografia, né, se por acaso precisar, devido aos sinais clínicos que ela apresenta. Então, pessoal, se a gente tiver que simplificar, eu vou mostrar para vocês alguns kits aqui interessantes que eu estou levando para o plantão, que às vezes até faltam em alguns serviços de saúde. Então, eu vou mostrar para vocês. Bom, eu não preciso falar de EPI, né? Mas aí a gente tem aqui as máscaras, né? As máscaras melhores do que as convencionais que a gente utiliza. Ó, não tenho que discutir. Todo médico tem que usar esse aparelho aqui, ó. Às vezes a gente até brinca com o pessoal da ortopedia, mas, ó, o esteto, ele realmente precisa ser utilizado cada vez mais, e principalmente para identificar os sintomas respiratórios e realizar, né, a ausculta, na verdade, para identificar na ausculta respiratória ou até na ausculta cardíaca também alguma alteração. Outro importante, aí toda pessoa pode ter em casa, né, um termômetro, vale a pena ter em casa um termômetro para ver se a pessoa tem ou não febre. Infelizmente,
ainda nas unidades de saúde, no SUS, a gente tem um monte de paciente que, não, eu estou com febre, mas não tem o termômetro, ou às vezes não tem um profissional de saúde que possa, né, disponibilizar esse termômetro. O outro aparelho que é fundamental é o tensiômetro, para ver a pressão do paciente, principalmente em casos em que você, né, desconfia de ter alguma complicação. Então, está aqui. O tensiômetro é básico, todo profissional de saúde, inclusive, né, enfermeiro, técnico de enfermagem. Acho que isso é um básico. Ó. Até os estudantes de saúde, eles conseguem identificar isso com uma certa facilidade. A gente também tem aqui, deixa eu mostrar para vocês, no caso específico da obstetrícia, a gente vai ter, né, a fita médica e o sonar para identificar os batimentos cardíacos do bebê e aqui para medir a altura de fundo do útero. Mas, normalmente, se a paciente tiver um pré-natal com tração adequada, isso vai ajudar. E eu queria mostrar para vocês, quem não for da área de saúde, obviamente, como que é o aparelho para da saturação de oxigênio, tá bom? Então, eu estou ligando aqui, aí você coloca o dedinho aqui, não sei se vai dar para ver. Só está ao contrário, né? Deixa eu virar. Vocês nem imaginam a dificuldade que é para ver isso aqui. Mostrar na tela para vocês. Estou bem enrolado. Mas eu vou dizer para vocês como que está a minha saturação de oxigênio. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que não pegou bem, porque minha saturação de oxigênio aqui não deu boa. Vamos ver aqui. Ele está aferindo. Então, aí aqui, no meu caso, está 98. Né? Então, por aqui você vai estabelecer também se ela está com alguma dificuldade, uma diminuição na saturação de oxigênio. É um aparelho muito simples. E em relação ao manejo, muitas vezes a gente fica sem ter o que fazer, porque quando você tem suspeita de Covid-19, não é, em geral, recomendado, né, fazer corticoide, nebulizar, usar máscara de Venturi, que são máscaras que a gente ajuda na oxigenação dos pacientes. Agora, né, foi liberado o oxigênio inalatório, tem que dar oxigênio para esse povo que está com dificuldade para respirar. E uma boa opção são os broncodilatadores, não dessa maneira, mas utilizando espaçadores, que são como se fosse uma ponte para que o paciente use, e aí eu não preciso descartar esse medicamento, essa bombinha. Então, você pode pegar o espaçador e reesterilizar. É bem interessante, é bem importante. Eu também já estou no meu kit aí, vamos ver se eu encontro os espaçadores. Para isso, as lojas de material médico hospitalar precisam estar abertas e disponíveis, e se faltarem, precisam trazer mais. É por isso que muitas vezes o Brasil não pode literalmente ficar completamente parado. Alguns serviços essenciais eles precisam voltar. E é isso. Eu espero que, de alguma maneira, vocês tenham entendido o manejo prático, né, da Covid-19, principalmente relacionada aí à gravidez. É importante tomar cuidado com todo o material de proteção individual, mas também que nós não sejamos contaminados pelo vírus da covardia 2020, né? Que é aquele vírus que, de repente, a gente vê que tem algumas pessoas que estão realmente correndo da assistência, e a gente precisa ter muito compromisso aí com o nosso paciente. Não adianta só a parte teórica, eu poderia estar aqui com aula, como a gente vê diversos profissionais com aulas e mais aulas sobre a assistência ao Covid-19, e muitas vezes você não está nem na assistência ou não entende os recursos que a gente pode utilizar. Então, vamos minimizar os problemas que a gente tem nas nossas unidades, vamos sim interferir positivamente nas nossas unidades para que a gente tenha o isolamento, menos infodemia, né? Menos aquelas informações completamente desnecessárias e que muitas vezes deixam as pessoas em pânico. E também a gente precisa raciocinar muito em relação ao coronegoísmo,
que é justamente você só se importar com o seu umbigo, não se preocupar com o outro e viver, né, essa vida de estocar álcool gel, comprar medicamentos sem necessidade, comprar comida que está faltando. Isso a gente viu muito aqui em Recife. Eu acredito que é uma realidade em diversas cidades e diversos estados aí do Brasil, mas isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Essa pandemia está nos ensinando muita coisa. A gente precisa levar em consideração que realmente a gente precisa se unir muito, muito, não só em relação à saúde, mas à economia e à política. Não dá mais para ficar patinando e com picuinhas, quando, na verdade, o principal inimigo é o coronavírus, e o que a gente precisa fazer é se unir contra esse inimigo. Então, se é guerra, que nessa guerra a gente use a inteligência, que nessa guerra a gente use o amor para realmente cuidar de quem precisa ser cuidado e também nos unirmos para que essa guerra seja mais combatida com a vitória mesmo, né? Que a gente possa combater com muita garra, com muita determinação para a gente alcançar a vitória. E aí eu imagino, quem sabe, a gente gravando algum vídeo aí lá na frente, agradecendo por todo esse cuidado que a gente teve, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam, qualquer coisa, volte e deixe seus comentários. Marque quem você achar que pode se beneficiar com essas informações. E é isso, pessoal. Um abraço a todas, fique com Deus e até o próximo vídeo.